Mais ou menos na mesma época, o francês Charles Dufour se dedicou a experiências intensivas sobre eletricidade e procurou abolir todas as opiniões e superstições que ouvira até então, todas as teorias vagas e crenças baseadas no achismo. Dessa forma, ele destruiu o edifício velho, sobre cujos alicerces os conhecimentos da época estavam edificados, e procurou reconstruir, sobre novas bases, os fundamentos para uma ciência sólida e concreta. Talvez ele estivesse seguindo o método de René Descartes. Em sua obra Discurso do Método, ele diz o seguinte: aprendi a não crer demasiado firmemente em nada do que me for inculcado só pelo exemplo e pelo costume, e assim, pouco a pouco, livrei-me de muitos erros que podem ofuscar a nossa luz natural e nos tornar menos capazes de ouvir a razão. Uma outra passagem, ele também afirma o seguinte: no tocante a todas as opiniões que até então acolherem meu crédito, o melhor a fazer seria dispor-me, de uma vez para sempre, a retirar-lhes essa confiança, a fim de substituí-las em seguida, ou por outras melhores, ou então pelas mesmas, depois de tê-las ajustadas ao nível da razão. E acreditei firmemente que, por este meio, lograria conduzir minha vida muito melhor do que se a edificasse apenas sobre velhos fundamentos e me apoiasse tão somente sobre princípios de que me deixara persuadir em minha juventude, sem ter jamais examinado se eram verdadeiros. Descartes e Bacon são dois ícones da filosofia moderna e da forma moderna de lidar com o conhecimento científico. Nessa obra do Bacon, Novum Organum, ele diz o seguinte: os descobrimentos até agora feitos de tal modo são que quase só se apoiam nas noções vulgares. Para que se penetre nos estratos mais profundos e distantes da natureza, é necessário que tanto as noções quanto os axiomas sejam abstraídos das coisas por um método mais adequado e seguro, e que o trabalho do intelecto se torne melhor e mais correto. Bom, eu citei esses autores, Bacon e Descartes, só para ilustrar a maneira como os cientistas modernos se orientam. Bom, voltando ao Charles Dufour, ele definiu a eletricidade da seguinte maneira: propriedade que consiste em atrair corpos leves. Depois de uma série de experiências realizadas por ele, ele chegou à seguinte conclusão: de que todos os corpos, absolutamente todos, são eletrizáveis. A propriedade do âmbar de atrair certos objetos leves passou a ser considerada como característica não apenas de alguns corpos, mas de todos os corpos. Daí em diante, a eletricidade foi considerada definitivamente como uma característica física da matéria. Após uma série de experiências, Dufour chegou a uma conclusão muito importante: existem duas eletricidades de naturezas totalmente diferentes. A dos corpos transparentes e sólidos, como o vidro, o cristal, etc., e a dos corpos betuminosos ou resinosos, como o âmbar, a goma copal, o lacre, etc. Uns e outros repelem os corpos que contraem uma eletricidade da mesma natureza que a deles e atraem, ao invés, aqueles cuja eletricidade é de natureza diversa. Chamarei uma eletricidade resinosa e outra vítrea. Estava constatado a partir de então a dualidade da força de natureza elétrica. Dessa forma, Dufour tirou do esquecimento os trabalhos do von Guericke, do qual a gente falou lá atrás. Ele não apenas tirou do esquecimento
como atribuiu uma nova roupagem e sofisticou os trabalhos de von Guericke. Ele trouxe à tona, mas refinado, essa dualidade da força de natureza elétrica pode ser comparada com a mesma dualidade da força de natureza magnética. Assim como existem polos no ímã, como a gente viu, polos iguais se repelem e polos opostos se atraem, da mesma forma existem duas eletricidades, dizia Dufour, que vão se repelir se forem da mesma natureza ou se atrair se forem de naturezas diferentes. A gente sabe que Dufour trocava correspondências com Stephen Gray, e o Stephen Gray propôs, como a gente viu, que existia um fluido elétrico. Então Dufour imaginou que existissem dois fluidos elétricos e um corpo seria neutro se contivesse esses dois fluidos em quantidades iguais. Com o tempo, constatou-se que chamar uma eletricidade de vítrea e outra de resinosa era problemático, pelo seguinte: se você atritasse um âmbar com algodão e outro âmbar com algodão, eles iam se repelir. Mas se você atritasse um âmbar com algodão e outro com celulose, eles não iam mais se repelir, mas se atraírem. Ora, isso contraria a teoria de Dufour, segundo a qual eletricidades da mesma natureza se repelem, enquanto que eletricidades de natureza oposta se atraem. Ora, o âmbar permaneceu o mesmo nos dois casos. Então, como explicar isso? As pesquisas em eletricidade e magnetismo não pararam. As máquinas elétricas eram construídas cada vez mais e cada vez mais aperfeiçoadas, A curiosidade das pessoas, tanto dos pesquisadores quanto das pessoas comuns, se aguçava. Foi então que em 1745, um pastor chamado von Kleist, da cidade da Pomerânia, construiu um dispositivo interessante. Ele utilizou uma garrafa de vidro cheia de água e enfiou nela uma rolha com um prego atravessado nesta. Depois de uma máquina elétrica que eletrizava os corpos através do atrito, só que em grandes quantidades, e da garrafa assim descrita, essa que é mostrada na foto, von Kleist colocou o prego em contato com o polo de sua máquina. Uma faísca forte saltou do prego para um objeto colocado próximo. Von Kleist repetiu a experiência, só que em vez de aproximar um objeto, colocou a própria mão. O resultado foi um choque violento sentido por ele, muito mais forte do que aquele que sentiria se estivesse tocando um corpo eletrizado comum. Dessa experiência veio o termo condensador, que é o nome que se dá ao componente elétrico responsável por armazenar cargas elétricas.